Gabriel caminhava pelas ruas da cidade com sua câmera pendurada no pescoço. O sol já havia se posto e a noite tingia o céu com tons de azul profundo. Ele ainda sentia os efeitos do acidente que quase tirou sua vida. A cicatriz no ombro esquerdo pulsava levemente com a mudança de temperatura, mas a dor emocional era mais difícil de ignorar. Fotografar sempre tinha sido sua maneira de escapar, de encontrar sentido em meio ao caos do mundo, mas agora algo parecia diferente. As ruas, que antes pareciam cheias de histórias à espera de serem capturadas, estavam estranhamente vazias. Ele focava sua lente em um edifício iluminado pela luz da lua, ajustando o enquadramento. Ao revisar as imagens mais tarde, no silêncio de seu apartamento, ele percebeu algo estranho. Havia uma figura sombria no canto de uma das fotos. Uma silhueta mal definida, imóvel, como uma sombra solta. Ele franziu a testa, apertou os olhos e ampliou a imagem, tentando encontrar alguma explicação. Talvez fosse apenas um defeito na lente, uma anomalia. Ele decidiu ignorá-la por enquanto, mas algo dentro dele estava inquieto, como se aquela sombra fosse mais do que um simples erro técnico. Nos dias seguintes, Gabriel continuou a fotografar a cidade à noite, mas a inquietação permanecia. Ele não conseguia tirar da cabeça a figura que surgira nas fotos anteriores. Cada vez que olhava suas imagens, a mesma sombra voltava a aparecer, sempre em um canto, sempre difusa e enigmática. Num novo conjunto de fotos tiradas perto de uma ponte, lá estava ela novamente, a figura sombria. Desta vez, era mais definida, como se estivesse se aproximando. Gabriel ampliou a imagem até os pixels começarem a distorcer. Quem ou o que era aquilo? Ele sentiu um arrepio na espinha, um desconforto inexplicável. Ele não podia mais ignorar o que estava diante de seus olhos. Decidiu investigar. Enquanto isso, as notícias trouxeram um fato perturbador. Um acidente grave acontecera perto da ponte, no mesmo horário em que Gabriel tirara suas fotos. Uma estranha conexão começava a se formar em sua mente, e ele não podia deixar de pensar que as sombras tinham algo a ver com as tragédias que se desenrolavam à sua volta. Gabriel se afundou em sua obsessão. Passou noites em claro, revisando e ampliando suas fotografias, tentando encontrar um padrão, uma explicação racional. Mostrou as imagens a Lucas, seu melhor amigo, na esperança de que ele visse o que Gabriel estava vendo. Mas Lucas apenas riu, desconcertado, achando que Gabriel estava se deixando levar pelo estresse do acidente. Clara, sua namorada, também notou a mudança. Ela tentou apoiar Gabriel, mas estava cada vez mais preocupada com o quanto ele estava se distanciando. Sua fixação nas figuras sombrias, nas possíveis conexões com mortes e acidentes, estava começando a se tornar um peso entre eles. Ela começou a se afastar, frustrada e temerosa pelo rumo que ele estava tomando. Numa noite silenciosa, Gabriel foi ao parque. O ar era pesado. Ele sabia que precisava de mais fotos, precisava entender o que estava acontecendo. Após clicar repetidamente, ele finalmente revisou o conteúdo no visor da câmera e ali estava a mesma figura sombria. Mas desta vez, algo estava diferente. Gabriel ficou paralisado ao perceber que a figura era ele mesmo. Ou uma versão distorcida de si mesmo, uma sombra grotesca de sua própria silhueta, como se estivesse observando de longe. Um calafrio percorreu seu corpo enquanto ele tentava processar o que via. A revelação o atingiu como uma pancada. As sombras, as tragédias, tudo começava a fazer sentido de uma forma perturbadora. Ele não estava apenas capturando imagens de outras pessoas prestes a morrer, estava vendo reflexos de sua própria mortalidade. O acidente que ele sobrevivera meses atrás parecia agora apenas o início de algo muito maior e mais sombrio. Desesperado por respostas, Gabriel foi a um prédio abandonado na periferia da cidade, um lugar conhecido por sua atmosfera misteriosa. Ele havia fotografado o local antes, mas agora sentiu uma conexão quase magnética com o lugar. Sua mente estava nublada, dividida entre medo e fascinação. Ele tirou uma última série de fotos, o coração acelerado, os olhos fixos na lente. Ao revisar as imagens no visor da câmera, a figura sombria não estava mais apenas no canto da foto. Ela estava diretamente atrás dele, nítida e ameaçadora. A silhueta parecia crescer a cada nova foto que ele tirava,
como se estivesse se aproximando dele em tempo real. Gabriel sentiu um peso no peito, uma pressão esmagadora que o fez cair de joelhos. Foi então que sua mente o transportou de volta ao acidente de carro, aquele momento em que ele quase cruzou a linha entre a vida e a morte. As sombras que ele estava vendo agora eram, de alguma forma, ligadas a essa experiência, o limiar entre os mundos. Ele entendeu com uma clareza aterradora que a morte estava mais próxima do que nunca. As sombras eram mensageiras, advertências do que estava por vir. A verdade, por mais terrível que fosse, trouxe a Gabriel um estranho alívio. Ele havia passado meses tentando combater algo incontrolável, sua própria mortalidade. As sombras não eram entidades malignas tentando feri-lo, mas sim reflexos de uma verdade inevitável. Ao aceitá-las, ele começou a aceitar sua própria condição. Gabriel percebeu que sua obsessão pelas figuras e pelo medo da morte o afastara das coisas que realmente importavam, as pessoas que ele amava, a vida que ele ainda podia viver. Ele decidiu que não podia mais deixar que o medo dominasse seus dias. De volta à cidade, ele procurou Clara, determinado a consertar o que havia quebrado entre eles. Pediu desculpas por seu comportamento distante e obsessivo, e ela, mesmo relutante, viu sinceridade em seus olhos. Lentamente, eles começaram a reconstruir o que fora perdido, com Gabriel prometendo focar no presente e não mais na sombra do futuro. Na manhã seguinte, Gabriel caminhou pelas ruas da cidade com a câmera ao seu lado, mas desta vez, sem o peso da necessidade de capturar cada sombra. Ele respirou fundo o ar fresco da manhã, sentindo o calor suave do sol nascente em sua pele. Pela primeira vez em meses, ele sentiu uma paz profunda. As sombras não desapareceram completamente, mas estavam distantes, sem o poder que antes exerciam sobre ele. Ele parou à beira do rio, observando a luz do amanhecer refletindo na água. Ali, com a cidade despertando ao seu redor, Gabriel decidiu que viveria plenamente, mesmo sabendo que a morte, um dia, viria novamente em sua direção. O que importava agora era a luz que ele ainda tinha para desfrutar. Obrigado a quem ficou até aqui. Deixe seu like e inscreva-se no canal. E até o próximo Mistério Entre Mundos.